O Endrick ganhou a camisa 9 do Real Madrid e mesmo assim continua sendo poupado, preservado e deixado de fora, sempre com uma explicação técnica muito educada para cada ausência. E aqui está o que ninguém quer dizer. No Real Madrid, ninguém precisa te dizer que você não vai jogar, eles simplesmente não te escalam e deixam o tempo fazer o resto. É assim que o jogador vai sumindo aos poucos, sem briga, sem discussão e sem manchete. Um dia é controle de carga, no outro é rodízio, depois é opção técnica. E quando você percebe, já se passaram 3 meses. O Endrick voltou para Madrid com 20 anos, uma Copa do Mundo nas costas e a camisa mais pesada do ataque. A pergunta é se isso significa alguma coisa de verdade, ou se é só uma forma elegante de manter alguém sentado no banco. Hoje, a gente vai analisar de verdade o que está acontecendo com o Endrick, por que essas ausências dizem mais do que parecem e qual é a escolha difícil que ele vai ter que fazer nos próximos meses. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick tem que ficar no Real Madrid e insistir, ou ele tem que sair para algum outro time na Europa? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Existe um tipo de decisão no futebol que nunca é anunciada. Ninguém convoca entrevista para dizer que um jogador saiu dos planos. Ninguém publica comunicado explicando que aquele atleta virou a 4ª opção do ataque. O que acontece é bem mais silencioso. Ele começa a ficar de fora de amistosos, começa a entrar nos 20 minutos do segundo tempo e começa a ser preservado em jogos que não valem nada. Cada uma dessas ausências vem com uma justificativa individual e faz tudo sentido sozinha. Controle de carga física, prevenção de lesão, rodízio do elenco, nenhuma delas é mentira. O problema é que somadas, elas contam uma história completamente diferente da que cada uma conta separadamente. E é exatamente esse tipo de história que está sendo escrita agora com o Endrick, mesmo que ele tenha voltado para Madrid com a camisa 9 nas costas. Mas vamos aos fatos primeiros, porque essa discussão só faz sentido em cima deles. O Real Madrid divulgou a numeração oficial da temporada e entregou a camisa 9 para o Endrick. Aquele número estava vago desde que o Mbappé passou a usar a 10 e a 16, que era do brasileiro, foi repassada por Gonzalo Garcia. Ao mesmo tempo, Roma e Aston Villa chegaram a avançar em conversas por empréstimo e a saída foi esbarrada pelo próprio clube. O treinador entende que ele pode ser útil em mais de uma função, inclusive pelo lado direito, posição em que ele já ocupou no Palmeiras e no futebol francês. Ou seja, no papel, tudo aponta para a permanência com prodígio. No papel, porque futebol não se decide em papel, se decide em minutos jogados. E aí que a coisa fica complicada mesmo. Olha o tamanho da fila que está na frente dele. O Mbappé é o dono absoluto do ataque e vende números que quase ninguém no mundo alcança. O Vinícius Júnior acabou de renovar contrato longo e é a peça fixa do lado esquerdo. O Diomandé chegou com uma contratação mais cara da história do clube e ninguém gasta esse tanto de dinheiro para deixar um jogador no banco. O Carlos Espi foi contratado especialmente para ser um centroavante com características diferentes. Ainda tem Bellingham chegando na área e ainda tem Arda Güler e também tem o Brahim Dias. Vamos fazer a conta aí. Quantos minutos sobram por rodada para um garoto de 20 anos que ainda está se firmando? A resposta é que sobra bem pouco. E não é por falta de talento dele, é por matemática pura do elenco do Real Madrid. E é por isso que ser poupado de um amistoso não é irrelevante como parece. Amistoso de pré-temporada é justamente o espaço onde o jogador de segundo plano tem chance de aparecer. É o grande laboratório, é onde o treinador testa a combinação e é onde alguém que não vai ser titular pode mostrar serviço sem risco de custar pontos. Quando o atleta dessa idade é preservado exatamente nesse tipo de jogo, ele perde a única vitrine confortável que ele tinha. Pode ser cuidado físico legítimo e provavelmente é, mas o efeito prático é o mesmo. Menos tempo de bola, menos entrosamento com os companheiros, menos oportunidade de convencer alguém, e no futebol de alto nível, convencimento não acontece em treino fechado, acontece com bola rolando e com um público com pressão real. Agora, vale entender o que essa camisa 9 realmente significa, porque tem 2 jeitos da gente ler esse gesto. O primeiro é o otimista, é um sinal público de que o clube aposta nele, que a diretoria confia, que o treinador o quer no projeto. Isso tem um peso que não dá pra negar. O segundo jeito é bem menos romântico. Numeração também é decisão comercial e simbólica. Camisa de peso valoriza o jogador, valoriza a venda de material e valoriza o próprio ativo do clube, caso ele seja negociado depois. Um jogador com a 9 nas costas vale mais no mercado do que o mesmo jogador com a 16. As duas leituras podem ser verdade ao mesmo tempo e essa é a parte bem desconfortável. Símbolo não garante escalação. O Endrick já viveu isso antes, porque essa não é a primeira vez que ele passa por essa situação. Na
Primeira temporada dele em Madrid, ele acumulou muito mais tempo no banco do que em campo. Entrava nos minutos finais, quando o jogo já estava decidido e recebia elogios genéricos sobre a paciência e aprendizado. Aí, chegou a hora de decidir se ficaria mais um ano acumulando frustração ou se sairia para jogar de verdade. Ele foi emprestado para o futebol francês e o resultado apareceu na hora: 8 gols e 5 assistências em 21 partidas e uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ou seja, a experiência dele já provou uma coisa bem importante: o talento estava lá o tempo todo, o que faltava era campo, e quem vive isso uma vez raramente esquece a lição. E aqui aparece uma tensão que atravessa a carreira de qualquer jogador em um clube gigante. Existe uma ideia muito difundida de que estar no maior time do mundo já é por si uma conquista, e treinar todo dia ao lado dos melhores vai te transformar, e aprender de perto vale mais do que jogar de longe. E existe uma verdade nisso sem dúvida, mas tem um limite que ninguém gosta de discutir. Jogador de futebol não se desenvolve apenas assistindo, ele se desenvolve errando com a bola rolando, tomando decisão sob pressão, sentindo o peso de um jogo que depende somente dele. Treino ensina técnica, jogo ensina jogo, e quando alguém passa uma temporada inteira acumulando minutos soltos, o que acontece não é evolução lenta, é estagnação disfarçada de paciência. Existe um custo ainda maior, que é o custo do tempo. A carreira de futebolista é curta e tem janelas muito específicas. Entre os 18 anos e os 23 anos acontece a formação decisiva de um atacante, e é ali que ele constrói o repertório, confiança e leitura de jogo. Cada temporada perdida nessa faixa não é só um ano a menos, é um ano que não volta e que muda toda a trajetória seguinte. Um jogador que chega aos 24 anos com pouca bagagem de jogos importantes não tem como recuperar isso depois, por mais talentoso que seja. E é por isso que a decisão que o Endrick vai ter que tomar nos próximos meses não é uma decisão emocional sobre o amor ao clube, é uma decisão fria sobre o que ele quer que a carreira dele seja daqui a 5 anos. Mas aqui a gente também tem que colocar o outro lado da balança, porque ela também existe. Sair de um clube desse tamanho tem um risco real. Empréstimo pode dar certo, como deu no futebol francês, mas também pode dar muito errado. Você pode ir para um time que muda de treinador no meio do caminho e não te usa como prometeram, e te devolve pior do que você foi. E tem outro detalhe: cada vez que você sai emprestado, você perde um pouco do lugar que tinha na fila de volta. O grupo se reorganiza sem você. Outro garoto aproveita a chance que era sua. Quando você retorna, a briga recomeça do zero, só que com um ano a mais de idade e a mesma quantidade de portas fechadas. Ficar é arriscado, sair também é. Não existe um caminho seguro no caso do Endrick. Ser jovem em um clube desse porte significa viver debaixo de uma cobrança gigante. Cada jogo em que você não entra vira assunto, cada semana sem minutos vira especulação, cada ausência em uma lista de relacionados vira debate público sobre o seu valor. E você não pode reclamar, porque reclamar pega mal. Não pode se queixar, porque se você se queixar vai virar uma manchete. Então você treina, sorri, espera e assiste sua carreira sendo discutida por gente que nunca conversou com você. E isso vai te desgastando de um jeito que estatisticamente você não consegue evoluir. E quando finalmente chega a sua chance, você precisa estar mentalmente inteiro para aproveitar, o que é muito mais difícil do que parece. Por isso, a leitura mais honesta dessa situação não é otimista nem pessimista, é esta: o Endrick está no momento de espera, onde tudo depende de fatores que não estão sob o controle dele. Depende de lesão do companheiro, depende de sequência de jogos apertado, depende do time precisar de um perfil diferente numa noite específica. Ele fez a parte dele, voltou bem do empréstimo, se comportou, jogou amistosos que disputou, aceitou a camisa e o desafio. O que sobra agora é aguardar uma janela que pode não abrir. E a diferença entre virar o herói ou virar promessa não cumprida vai ser decidida por acaso tanto quanto por mérito. Isso meio que não é justo, mas é assim que funciona nesse nível de futebol. E no fundo essa história toca numa pergunta que vai muito além do futebol. Vale mais estar num lugar grandioso onde você é pequeno, ou no lugar menor onde você é essencial? Quanto tempo da sua vida você aceita esperar por uma oportunidade que talvez nunca vai chegar? Existe um ponto em que a paciência deixa de ser virtude e vira desperdício. E o problema é que ninguém consegue enxergar esse ponto enquanto está passando por ele. Só depois de alguns anos que você olha para trás, você realmente tem uma visão clara do que estava acontecendo. O Endrick tem talento, tem idade a favor e tem a camisa 9 nas costas, mas camisa não joga, número não joga, símbolo não joga. Quem joga é quem é escalado, e se ele continuar sendo preservado de amistosos e entrando no fim do jogo, a resposta vai vir sozinha, sem ninguém precisar dizer nada. Mas, na sua opinião, comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick deveria sair do Real Madrid e tentar a carreira em algum outro clube da Europa, ou ele deveria permanecer e aguardar a oportunidade no momento certo? Deixa
o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.